Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Museus e Companhia da ABC Portugal. Sou Gonçalo Cardoso e estarei convosco na próxima hora junto da nossa convidada de hoje, Isabel Brás, membro da equipa do Castelo de Leiria e da Igreja de São Pedro. Na passada semana tivemos connosco Ana Moderno, do Museu da Comunidade Conselhia da Batalha. Museus e Companhia é um programa dedicado aos museus, mas não só. Por isso, demos o nome de Museus e Companhia, dedicando-nos também a outros setores do património, como por exemplo os castelos. É um programa que pretende desmistificar que um museu é um monumento, o museu ou monumento, aliás, é um local inerte, onde apenas se expõem objetos ou se permitem meras visitas aos espaços arquitetónicos de grande valor patrimonial. Convidamos, por isso, os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos guardiões do património e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. Semanalmente, teremos aqui em estúdio vários convidados especiais às segundas-feiras, a partir das 13, e depois, aos sábados, pelas 18 horas, teremos a reposição do programa Museus e Companhia. Como referi há pouco, Isabel Brás é a nossa convidada especial de hoje. Ao longo desta hora, vamos conhecer todo o trabalho operado no Ex Libris de Leiria, que é monumento nacional, o seu castelo. Até já! Isabel Brás, há quanto tempo? Estás bem? Estou bem, muito boa tarde a todos, em primeiro lugar, aos caros ouvintes. Sim, senhora, há muito tempo que não conversávamos e é muito bom estar contigo aqui na ABC Portugal, em Orem, e é um local que eu sei que já vamos falar mais à frente, é um local onde também foste muito feliz, é verdade? É verdade. Sim, senhora. Então estás Estou em em casa. casa. Estás em casa. Isabel, é habitual, antes de entrarmos no museu, ou neste caso no castelo, conhecermos um pouco dos nossos convidados, as suas vivências, porque muitas vezes essas vivências se refletem e explicam os sucessos de muitas atividades desenvolvidas nos locais de trabalho. Portanto, Isabel Brás, és nascida e criada em Leiria. Sou leirense de Gema, sim senhora. Cidade do Lis, não é? E Cidade das do Lis. brisas do Lis também, uma Sim, cidade sim, sim. muito doce. Sim. Nascida e criada no bairro da Cruz da Areia. Muito bem. E então como é que foi esse teu percurso? O teu percurso escolar foi feito lá? Sim, iniciei com o ensino básico no Colégio Conciliar de Maria Imaculada. Apenas com o interregno do quarto ano, porque a minha madrinha era professora primária no Ninho d'Águia. Muito E, bem. portanto, estive na escola do Ninho d'Águia. Portanto, freguesia de Cercal, Concelho de Orem. Concelho de Orem. E depois voltei novamente ao Colégio Conciliar de Maria Imaculada para fazer o quinto ano. Para completar o quinto ano. Depois, no sexto ano, fui para a escola pública, a escola preparatória, na altura chamava-se Escola Preparatória Dom Dinis, ainda era no velho Liceu Luís de Camões, e depois, a partir do sétimo ano de escolaridade até completar, portanto, o 12º, estive na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo. E sempre tiveste mais tendência para a história, para o património, para a arqueologia?
Sim, sempre gostei muito da história. Aliás, tive a sorte de ter bons professores de história que me influenciaram positivamente para essa área. E, portanto, foi fácil, quando cheguei ao 10º ano, escolher a área de humanísticas. Uhum. E nesse período visitavas museus, visitavas castelos, mosteiros? Sim, é evidente que nessa época era mais difícil nós termos visitas de estudo como vejo hoje, e, portanto, regra geral, íamos sempre aos mesmos, portanto, ao Museu Machado de Castro Coimbra, às ruínas arqueológicas de Conímbriga, e a Lisboa, claro, inevitavelmente ao Museu portanto, Nacional de Arqueologia e do Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, e também dos Coches. Era aquele pacote habitual, clássico. E que dependia também, muitas vezes, dos professores, não é? Exatamente. Dependia também da boa vontade dos professores nos levarem a sítios que habitualmente nós também não tínhamos tantas oportunidades de visitar. Claro. Entretanto, vais para Coimbra. Foi o curso História Variante Arqueologia, e era esse curso mesmo que desejavas? Inicialmente não, tinha concorrido em primeiro lugar para Lisboa, porque o meu irmão mais velho habita em Lisboa, já é mais alfacinha do que Leirense, e portanto tinha aquela ideia de ir para Lisboa mais por essa questão de ter ali um apoio familiar, não é? E para a antropologia. Sempre gostei também muito da área da antropologia, sobretudo da antropologia cultural. Muito bem. Sempre me interessei muito por estudar as antigas civilizações e o aspecto da cultura, não só material, mas também imaterial dos povos e das antigas civilizações. Portanto, era a minha ideia. Mas entrei em Coimbra e não me arrependi, porque foi o melhor tempo da minha vida. Viveste intensamente a vida académica de Coimbra. Sim, muito. Até a nível musical, é? Sim. Portanto, tive essa experiência na Tuna das Mondeguinas, Tuna Feminina da Universidade de Coimbra, quem me manda um grande abraço fraterno, não é? Também com os meus colegas de curso. Tive muita sorte com os meus colegas de curso, portanto, éramos assim uma colheita especial e muito dinâmica. E, portanto, fizemos 2 récitas, que ainda hoje muita gente se lembra das nossas récitas de variedades no Teatro Paulo Quintela, da nossa Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Ganhámos a récita dos quintanistas e ficámos em segundo lugar no cortejo da queima das fitas no nosso carro. Venceu o segundo lugar. Portanto, fomos assim realmente muito ativos. Colocámos um bocado a arqueologia no mapa, porque na altura também a arqueologia não tinha o peso que tem hoje, não é? E muitas pessoas até nem sabiam que isso existia em termos de curso, embora seja uma variante da história, obviamente. Achava que coisas de cacos, não é? Sim, não, portanto não havia a informação que há hoje sobre a importância da arqueologia E também houve uma época que muitos iam para a arqueologia assim influenciados pelo Indiana Jones. Sim, claro, sem dúvida, obviamente foi assim um grande ícone cinematográfico que influenciou essa ideia um bocadinho romantizada exato. da arqueologia, mas de facto foi um tempo muito bom e com muitas experiências incríveis, e sobretudo o facto de ser Coimbra, que permite, de facto, esse encontro e essa troca de experiências e de vivências em todas as faculdades. Portanto, nós tínhamos colegas e tínhamos convívios com colegas em várias faculdades, porque Coimbra proporciona essa vida académica mais interligada, intensa. E o curso correspondeu às tuas expectativas? Sim, portanto, foi ótimo, também graças a ter bons professores também no Instituto, sobretudo no Instituto de Arqueologia, o professor Jorge Alarcão, o professor Encarnação. Os grandes nomes da arqueologia da Universidade. Helena Catarino, sim, exato. Portanto, isso também, parecendo que não,
tem o seu peso, não é? E, portanto, durante o curso começam logo a fazer escavações, não é? Começam logo a ser, como se chamam aos arqueólogos, na brincadeira, não é? Mas com todo o respeito, os toupeiras, não é? Os toupeirinhas, os toupeirinhas. Não, é uma das vantagens de termos depois aquela pausa após as frequências, podermos acompanhar quer os professores, quer arqueólogos com quem nós tínhamos relação, e irmos praticar, porque obviamente a arqueologia aprende-se no campo. Sim. Não é? É bom ter a teoria, porque nos ajuda, mas depois realmente é estando no campo, tendo essa experiência e sendo acompanhado por arqueólogos já com muita experiência, é que nós vamos adquirindo os conhecimentos que depois nos são úteis no nosso dia-a-dia, no desempenho das nossas funções. Nada de arqueólogos de gabinete, mas há. Também há, com certeza, mas tudo é necessário. E tudo se completa e é necessário que haja esse diálogo constante entre colegas para podermos realmente dar os contributos e a ciência avançar e também dar o seu contributo na defesa e na salvaguarda do nosso património, que é tão diversificado e tão rico, que realmente necessita de muitos guardiões a trabalhar incessantemente pela sua defesa. Verdade. Portanto, tiraste a tua licenciatura e regressaste a Leiria. Como é que foi regressar a Leiria? Tinhas em mente voltar a Leiria ou estavas disponível para ir a outra parte do país? Não, estava disponível porque obviamente sabia que naquela altura que teria que ter essa flexibilidade, até porque eu tirei as psicopedagógicas no sentido de experimentar também a via do ensino, não é? Mas tive uma experiência muito, muito veloz, digamos assim, na escola secundária Afonso Lopes Vieira, em Leiria, em que estive, de facto, a lecionar em regime de substituição em 1996. E foi uma experiência interessantíssima. Também difícil, porque estava acabada de sair da faculdade, novinha. Quase que se confundiam com alunos, não é? Certamente nos corredores alguns auxiliares. Portanto, dar aulas ao 8º ano e ao 12º não é fácil, para quem sai da faculdade, mas foi um desafio que ganha-se traquejo, não é? Sim, e para poder comunicar. Não, e é uma experiência realmente fabulosa poder ensinar história, que é uma disciplina que a maior parte dos alunos detesta. Portanto, foi um desafio grande, mas deu-me também muita alegria poder ensinar história, a disciplina que eu amo, não é? E também gostei muito de trabalhar naquela escola. Fui muito bem acolhida pelo Conselho Executivo da altura e pelo grupo de História da altura. Foram mesmo impecáveis comigo. Normalmente, assim, quem chega... Sim, sem experiência, tudo novo. Realmente ter mentores que nos acolhem e que nos ajudam é ótimo. Portanto, eu tive essa sorte. E depois dessa experiência no ensino? Pronto. Depois, obviamente, fiquei naquelas longas listas de espera. Dos mini-concursos, não é? Que tínhamos ficado nos cais, não é? O cais de Leirias. E, entretanto, tive a sorte de vir parar aqui a Orém numas férias, tirar aqui a carta de condução. A sério? Carta de condução? Eu creio que nesse ano houve aumento de sinistralidade nas ruas. Correu tudo bem, não foi? Correu tudo bem. E já agora, aliás, gostei muito de tirar a carta aqui em Orém. Muito bem. E o teu instrutor levou-te às curvas sinuosas do Castelo de Orém? Sim, exatamente. É da praxe. Mas a Fátima, e, portanto, foi um belo treino. E como estava de férias, para ocupar o tempo, acabei por ir parar à Quercus, o núcleo regional do Ribatejo e da Extremadura, aqui com sede em Orém, e, portanto, acabei por ser nomeada, uma vez que habitava em Leiria, a ser nomeada pela Quercus Orém como representante no CEPAI, que é Centro de Património
da Extremadura, exatamente. Enquanto, portanto, membro da direção, a Quercus fazia parte da direção, o secretariado, portanto, eu fui ser secretária do CEPAI em representação da Quercus. Entretanto, surgiu a oportunidade, através do antigo Instituto Português da Juventude, que tinha o programa Agir, que era um programa para jovens licenciados, um programa de inserção, digamos assim, no mundo do trabalho. E após a conclusão desse estágio do Agir, ou melhor, do curso que promoveu um estágio no final, o estágio decorreu precisamente na entidade onde eu já estava, que era o CEPAI, não é? E, portanto, eu fui estagiar no CEPAI, no âmbito desse curso Agir, e acabei por ficar também, para além do secretariado da direção, entrar também nos quadros como técnica superior na área do património, e sobretudo graças a um projeto que foi candidato, teve uma candidatura e teve apoio financeiro do Estado português e dos fundos comunitários, do FEDER, que foi o Inventário do Património da Alta Extremadura e Oeste. Muito bem. Eu creio que depois organizavam as jornadas do CEPAI, não é? De Centro Património da Extremadura. Eu creio que foi nesse período que te conheci. Sim, para participar no CEPAI. Sim. E depois também na Quercus. E há pouco passámos ali no Parque Le Plessis-Trevis, que está a ser remodelado, que nada tem a ver praticamente com o anterior, e que era ali a primeira sede, foi ali a primeira sede da Quercus, onde passaste muito tempo. Passámos alguns serões ali em reunião, sim. Mas por dizer que esse projeto do CEPAI foi um projeto muito abrangente, porque abrangia todo o distrito de Leiria, desde Castanheira de Pera até Bombarral, e Concelho de Orém também, e envolvia muitas entidades, não só as autarquias, portanto as câmaras municipais associadas do CEPAI e as juntas de freguesia, mas também associações locais, como a Quercus e outras associações de defesa do património, quer cultural, quer ambiental, muitas ranchos folclóricos, não é? Os quais Rosas de Lena, que falávamos há bocado, e individualidades, portanto, figuras ligadas portanto, à história, ao património da região. Foi uma experiência incrível, aprendi imenso, porque tive que lidar com muita gente desta área e, portanto, foi uma bagagem muito grande que recebi ali. Também com muito carinho, e a sede é na Batalha, como sabes, o CEPAI, e também tivemos colaborações com a Câmara da Batalha que me ficaram na memória, como por exemplo a comemoração dos 500 anos do Concelho e da Vila da Batalha, em que colaborámos com a Câmara no programa, no extenso programa que durou um ano ou mais, e que foi também algo muito interessante, que eu me senti honrada em participar. E também estiveste ligada ao museu que tivemos aqui a passada semana, do Museu da Comunidade Concelhia da Batalha. Exatamente, fiz parte, também tive o grato prazer de fazer parte da Comissão Científica da instalação do museu, na parte portanto, dos romanos, que é a área onde eu me sinto mais à vontade. Gosto muito e, portanto, tendo sido aluna do professor Alarcão e do professor Encarnação, não é de admirar. Era inevitável. Eu vou olhando para o teu currículo, são vários aspectos, não podemos desenvolvê-los todos. Também estiveste num projeto de Rota do Sal, e também nas Astúrias, portanto, eu estou aqui a ver por alto. Sim, também lá está, representando a Quercus, no CEPAI e também representando a direção da ADAI, que era a Associação de Desenvolvimento da Alta Extremadura, e que tinha a seu cargo o projeto líder e, portanto, tinha uma série de projetos dentro dessa valência comunitária. Tinha o projeto da Biorrede, que é um projeto comunitário transnacional,
E foi nesse âmbito que eu fui representar a direção da ADAI, com as técnicas da ADAI às Astúrias, e também foi um encontro muito, muito produtivo. E daí também saiu essa colaboração na Rota do Sal, nomeadamente através da minha participação, minha modesta participação no estudo das salinas da Junqueira, na Monte Redondo. Muito bem. Depois também uma parceria com a Câmara Municipal da Marinha Grande, no âmbito da Rota de Afonso Lopes Vieira. Depois, em 2003, ingressaste na Câmara Municipal de Leiria. Já estamos a chegar mais próximo do nosso tema, do Castelo. Portanto, quando entraste para a Câmara de Leiria, como técnica superior na área de História, tiveste várias funções, nomeadamente, e aqui já entrando no mundo dos museus, que não é este que nos traz aqui, mas também na instalação de um museu muito interessante, do Agromuseu Municipal de Dona Julinha. Vamos possivelmente ver se conseguimos trazê-lo aqui também nos próximos programas. Portanto, todo esse trabalho que tiveste no SPAI e com os grupos etnográficos e tudo foi muito bom para implicares os teus conhecimentos. Foi extremamente útil e serviu muito em todo portanto, o processo de instalação deste museu agrícola, portanto, a musealização desta casa, esta antiga casa agrícola da família Pereira Alves de Matos Carreira, não é? Uma das maiores casas agrícolas da região de Leiria, de finais do século XIX. E, portanto, esses conhecimentos que fui adquirindo, devo muito ao Sr. José Travassos Santos, porque, de facto, me ensinou muita coisa. Trabalhei muito com ele quando estava no CEPAI e, portanto, esses conhecimentos foram-me de grande utilidade no exercício das minhas funções quando entrei para o município de Leiria, precisamente para dar corpo a esse projeto de instalação do Agromuseu. Depois interrompeste esse projeto porque depois partiste para a Bela Itália, é vero? Exato, por razões familiares. Pedi uma licença de longa duração e tive 4 anos na Itália. Bravo, bravissimo. Já a semana passada parliamo italiano com a Ana Moderna. Bom, e depois regressas e é que vens para o Castelo de Leiria, que vamos já falar dele a seguir após os espaços comerciais. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. Boa tarde, voltamos à conversa com Isabel Brás, do Castelo de Leiria, e vamos então entrar neste mundo, neste ex-libris de Leiria. E antes de entrarmos, temos que chegar até lá, e há uma novidade que abriu há 2 anos, creio eu, enquanto a melhoria das condições para aceder ao Castelo de Leiria. Quais são essas condições? Ora bem, o Castelo de Leiria esteve encerrado ao público desde 3 de junho de 2019 e reabriu ao público em 22 de maio de 2021, portanto, recentemente ainda. Este interregno foi necessário no âmbito de um projeto de intervenções de reabilitação, o projeto de reabilitação do núcleo amuralhado Castelo e envolventes, e que foi complementado pelo projeto de instalação das infraestruturas para os acessos mecânicos de acesso ao castelo. Foram 2 projetos que se foram realizados e executados em simultâneo, portanto, entre esse período do segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre, um bocadinho antes do primeiro semestre. Portanto, as obras terminaram em março, depois tiveram aqueles acabamentos até depois à reabertura do castelo em 2021. As obras tiveram essa tónica que referiste, portanto, de permitir uma maior acessibilidade, quer de acesso ao castelo através destes acessos mecânicos. Portanto, temos elevadores no lado sul, portanto, junto à Sé, portanto, foi escavado um túnel e, portanto, entra-se pelo túnel e tem elevadores verticais. São duas cabines, dois patamares, até chegar ao Largo de São Pedro, pelo lado portanto, entre a Torre Sineira da Sé
e o edifício do Comando Distrital e da Divisão Policial da Polícia de Segurança Pública de Leiria. E temos o ascensor norte, que assim vai direto ao castelo, porque portanto, tem a estação inferior na Avenida 25 de Abril, portanto ali junto à Avenida 25 de Abril, e sobe mesmo até às portas do castelo. Portanto, para quem não conhecia tão bem, portanto, fica do lado do estádio... Do lado norte, do lado do estádio municipal Dr. Magalhães com Pessoa. um grande parque de estacionamento. Exato. E se calhar aí já prever a acessibilidade em termos de grupos de autocarros, não é? Para poderem estacionar. Exatamente, até porque os grupos com autocarro não passam por baixo das antigas portas do Sol ou do Sul, onde está o arco da Casa do Cineiro. Da Casa do Cineiro, da Torre Cineira da Sé, e portanto os autocarros não passando aí têm inevitavelmente que ficar estacionados. E essa é a alternativa neste momento mais interessante, que é deixarem os autocarros no estacionamento do estádio e depois é só atravessar a Avenida 25 de Abril e apanhar o ascensor norte. Portanto, aquilo é totalmente automatizado, é carregar num botão como um simples elevador e é gratuito. E é gratuito. Neste momento, ou está... Não, é gratuito neste momento e está diariamente, de segunda a domingo, das 9 até às 21. Portanto, é um horário alargado precisamente para permitir quer o acesso ao castelo, quer o acesso ao MIMO, o Museu da Imagem e Movimento, que é ali também no Largo São Pedro. Também já tratámos aqui. Exatamente, e também aos serviços públicos, como já referi o da PSP, e depois temos abaixo também o CEF, e portanto as pessoas têm essa possibilidade. É uma boa forma de chegar até lá e também, ao mesmo tempo, deslumbrar-se pela paisagem que vamos tendo enquanto subimos ou descemos. Exatamente, também é uma forma de contemplar o outro lado da cidade, portanto a Nova Leiria, mas a parte também requalificada do Rio Lis, não é? Que foi requalificada com o Pólis, e agora temos também o Jardim da Almoinha, que também é uma mais-valia muito grande para aquele lado da cidade, portanto ao rabalde ali do lado da ponte, não é? E portanto também é agradável, para além de ser muito cómodo para realmente acederem ao castelo, é muito agradável. Mas voltando atrás e referindo o que no interior do recinto intramuralhas visitável do castelo, foi também promovida o objetivo foi exatamente permitir também uma melhor acessibilidade para todos, e foi reabilitado o edifício logo à entrada, junto às portas do castelo, a antiga Casa da Guarda, não é? Que é a recepção do castelo. Aproveitando que entramos na recepção do castelo. Exatamente. E aí foi, em termos de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas mesmo em cadeira de rodas, foi colocada uma rampa e foi requalificado todo o piso inferior, que era uma antiga arrecadação. Nós colocávamos ali os materiais de apoio aos eventos de ar livre que se realizavam no período estival, e agora funciona como uma das bilheteiras com acesso para essas pessoas que têm mobilidade reduzida. Por outro lado, a instalação sanitária para pessoas com necessidades especiais também foi instalada aí nesse piso inferior, logo à entrada das portas do castelo, junto às portas do castelo, e portanto no edifício da antiga Casa da Guarda, como me dizia. O piso superior, que é aquele que é a recepção principal e a loja do castelo, foram também introduzidas instalações sanitárias condignas, não tínhamos anteriormente às obras, e foi ampliado para ter ali um espaço de cafetaria, embora seja acesso a bebidas quentes e águas através de vending machines, mas de qualquer maneira há ali um espaço de acolhimento que também faltava, e que é muito útil, sobretudo para as pessoas poderem ter ali um espaço de repouso e poderem, enfim, ter um espaço agradável e serem bem acolhidos. Esse é realmente o nosso grande objetivo, é acolher muito bem os nossos visitantes, com conforto, e obviamente sempre com a tónica de que é um monumento nacional, é um
conjunto, um complexo monumental e patrimonial de grande importância, não é, para a cidade e para a região, e, portanto, estes melhoramentos vieram colmatar essas dificuldades de acesso, porque mesmo a nível do percurso dentro do recinto, os caminhos foram nivelados dentro do possível. Estamos a falar de um castelo medieval, não é? Claro. E, portanto, há situações que nós nunca poderemos a 100% Sim, garantir. nunca foi construído a pensar para garantir visita, a acessibilidade era para a defesa. a 100%. Certo. No entanto, continuamos a estudar, para além deste grande investimento que foi feito nestas obras de reabilitação, nesse sentido, continuamos ainda a buscar soluções, hoje também recorrendo às novas tecnologias que permitam, digamos assim, que as pessoas com essas necessidades especiais e todas as pessoas possam realmente visitar aquele espaço e, mais do que isso, usufruir desse espaço e ter uma experiência agradável. É essa a nossa missão, é para isso que nós trabalhamos todos os dias, para acolher toda a gente com o máximo de acessibilidade, de conforto e de fruição. Antes de fazermos o percurso melhorado, já que estamos nas bilheteiras, queres dar o valor, é pago, o horário de funcionamento do castelo? Sim, o Castelo de Leiria tem 2 horários, um horário de verão e o horário de inverno. Nós estamos ainda até ao final deste mês no horário de inverno, portanto de 1 de outubro a 31 de março, o castelo abre ao público das 9h30 interruptamente até às 17h30, sendo que a última entrada é às 16h30. Isto porque o castelo demora em média 1 hora a ser visitado e, portanto, obviamente que a última entrada tem que ser sempre 1 hora antes do limite de encerramento do monumento. A partir do dia 1 de abril até 30 de setembro passamos ao horário de verão, que alarga até às 18h30. Portanto, das 9h30 às 18h30, sendo a última entrada às 17h30. Temos o bilhete normal para pessoas entre os 26 e os 63 anos, ou 64, peço desculpa, é 2,10€ por pessoa, mas depois há todo um conjunto de descontos, tendo em conta as idades. Por exemplo, pessoas até aos 25 anos, jovens até aos 25 anos, pagam 50% só, portanto 1,05€, assim como pessoas a partir dos 65 anos também pagam metade, portanto 50% do bilhete 1,05€. As crianças até aos 10 anos não pagam. Portanto, depois há um conjunto também de bilhetes que se podem adquirir, que ficam mais económicos para quem quiser visitar o castelo e os museus municipais. Portanto, aquela rede de exatamente, museus, temos, por exemplo, o Mimo está ali muito próximo. Ora, se a pessoa adquirir logo o bilhete no castelo mais o Mimo, fica-lhe um preço mais reduzido, mais em conta. Portanto, oferecemos estes pacotes precisamente para incentivar as pessoas a visitar o Há algum castelo. dia que seja gratuito? Há datas em que é gratuito, são datas comemorativas. Todos os anos temos uma série de datas comemorativas em que as entradas são livres. Por exemplo, o Dia Mundial do Turismo, ou dos castelos, o Dia Nacional dos Castelos, que é 7 de outubro, pronto, que é aquela data que está, claro. Ou o Dia Internacional de Monumentos e Sítios, que é agora já em 18 de abril. Portanto, há uma série daquelas datas mais icónicas que, de facto, é gratuito. Depois há outras gratuitosidades, por exemplo, pessoas que são portadoras de deficiência, obviamente, também não pagam, as pessoas que têm cartão do ICOM também não pagam. Portanto, há ali um conjunto de benesses, precisamente para incentivar as pessoas a visitarem o castelo. Então, comprámos o nosso ingresso e vamos visitar o castelo. E houve alterações no percurso, não foi? Houve. Portanto, para além da reabilitação que foi feita à Casa do Guarda para permitir um melhor acolhimento aos nossos visitantes, logo no espaço inicial, ali nós, junto às portas do castelo, que também na Idade Média eram conhecidas como Portas de Albacara, que deriva de um termo árabe
que significa recinto onde se guardava o gado, não é? E, portanto, aquela zona mais plana, logo ali à entrada, nós chamamos o terreiro do castelo, ou o terreiro de Albacara. E aí foi construído um anfiteatro em pedra para permitir, de facto, aproveitar aquele espaço para fruição, nomeadamente para espetáculos de música, de dança, sim, de teatro. Vamos falar mais à frente, que há toda uma série de programação. Esse espaço está a ser muito bem rentabilizado, porque é, de facto, uma zona que permite alargar um pouco o público, não é? Ao público e promover atividades de animação cultural e artística que o público depois é incentivado a participar, não só durante o tempo em que faz a visita ao castelo, mas também decorrente da programação que vamos para voltarem anunciando. Novamente ao castelo. Para voltarem ao castelo. Mais razões para voltar. Portanto, o percurso faz-se no sentido contrário dos ponteiros do relógio, do que eu me lembro, porque antes não era visitável aquele espaço. Aquilo era pensado que eram uns armazéns ou uns celeiros, afinal são cisternas. É isso, estou enganado. Sim, eu visitei há pouco tempo. Exato, as cisternas é outra grande novidade destas fruto destas intervenções. Exatamente. As cisternas neste momento são visitáveis no interior, que é uma coisa extraordinária, porque de facto não tiveram tantos anos que não se eram visitadas. E, de facto, são cisternas, não haja dúvida, portanto, todos os estudos que foram feitos e todo o trabalho, digamos assim, de acompanhamento arqueológico da equipa de arqueologia, que esteve no terreno a acompanhar as obras e a fazer os trabalhos a elas relacionados, de facto, aquele espaço eram as antigas cisternas do castelo. São 3 grandes compartimentos, portanto, com clarabóias, por onde se recolhia as águas pluviais, essencialmente, e portanto, essa, pelo menos naquele piso, era a função primordial. O que acontece, e por isso é que motivou durante alguns anos a discussão, é que elas, a certa altura, vêm também referidas como celeiros do castelo. Portanto, estamos aqui com esta dicotomia, ou são cisternas ou são celeiros. Ora, num ambiente úmido, como ainda hoje nós notamos quando entramos ali, é sempre muito fresquinho, num ambiente úmido como aqueles compartimentos no piso inferior, dificilmente poderiam albergar grãos que se deteriorariam facilmente com aqueles níveis elevados de umidade. A mim não me choca nada é que houvesse a duplicidade de funções daquele espaço, uma vez que nós, quando contornamos e visitamos a parte superior das cisternas, verificamos a existência ainda de restos de muro, pressupõe um piso superior. Ora, isto é apenas uma hipótese, obviamente, que carece de mais investigação e de mais, de discussão entre especialistas, mas de facto poderia eventualmente ter coexistido ali, a partir de certa altura, a existência de um celeiro em estacas de madeira, por exemplo, e a madeira é um material perecível e, portanto, não chegaria, obviamente, aos nossos dias, mas naquele estilo dos espigueiros, como nós vemos no norte, que tem aquela estacaria e aquelas tábuas de madeira, permitir o arejamento que o grão necessita para ser conservado. É apenas, estamos no campo da teoria, não é? Não temos provas, mas efetivamente existe essa designação também de celeiros, portanto eles estariam em qualquer sítio. Poderão estar aí, é uma hipótese. De qualquer maneira, eles na carta, portanto na planta de leiria de 1816, vêm referidos como cisternas do castelo.
E essa carta foi feita, esse mapa foi feito por militares. Eles normalmente são muito precisos na designação e, portanto, mas sim, são externas. Estas obras vieram realmente permitir não só a reabilitação desse importante conjunto, não é? Existem 5 cisternas no castelo, espalhadas por todo o percurso, mas esse é realmente o elemento mais emblemático e mais monumental. Após as obras. E, portanto, permitiu não só a sua conservação, mas também esta benesse que é poder visitar o interior deste elemento importantíssimo, porque era, de facto, sobretudo nos primórdios da construção do castelo, em que o cunho do castelo era essencialmente militar, não é? E em que nós sabemos que houve ali uma série de incursões militares, portanto, mesmo de batalhas entre os cristãos, portanto, as tropas de Dom Afonso Henriques e os mouros, e era necessário ter sempre estas reservas de água e também de alimentos, obviamente, por isso daí também os celeiros de serem importantes e as hortas do castelo. Sabemos que existiram ali hortas naquela zona mais baixa, de facto, do morro, precisamente para permitir que, em caso de ataque, mesmo as populações, a população que vivia ali nas fraldas do castelo pudesse procurar abrigo e trazer o seu gado, daí Albacar, o recinto do gado, não é? E poderem subsistir e resistir aos cercos que poderiam demorar não só dias, não é? E, portanto, tinha que haver necessariamente ali uma boa reserva do precioso líquido, que é a água, que sem ele não há vida, não é? E também dos alimentos. Isabel, após esse primeiro núcleo, digamos assim, vamos subindo e vamos até à Torre de Homenagem, é isso? Passamos por um troço de calçada antiga, que foi propositadamente deixado, portanto faz contraste com a calçada nova que foi colocada, que não temos ainda uma cronologia precisa. Isto agora vamos também vendo e aferindo, de acordo com os estudos que estas equipas de arqueologia que estiveram a trabalhar ainda estão a desenvolver e, portanto, mais para a frente esperemos ter maiores resultados. Já vou falar das novas descobertas arqueológicas, que também foi uma grande surpresa que tivemos nestas intervenções, mas para dizer que pelo menos deve datar da época moderna, sobre uma antiga calçada medieval. Portanto, vamos subindo e vamos passar pela Porta da Traição, portanto, pelo lado da Porta da Traição, para poder fazer todo o circuito de visita àquela zona da Torre de Homenagem. Que já tinha sido musealizada há uns anos, não sofreu alterações, creio eu, neste período. Esta, digamos assim, a fase 1 das intervenções de reabilitação não abrangeu quer a Torre de Homenagem, quer os Passos Novos ou o Palácio Real. Portanto, vamos passar a uma fase seguinte, não é? Portanto, o castelo é um complexo grande e naturalmente que haverão ainda várias intervenções que serão necessárias nos próximos anos. Portanto, é um work in progress, digamos assim. Portanto, nesse percurso, portanto, passamos pela Porta da Traição, que também foi objeto de recuperação, e que é um elemento importante de um castelo medieval, não é? Entre outras funções, era digamos assim, um meio de fuga, não é? Se as coisas corressem mal, e também uma maneira de enviar mensageiros de uma forma discreta às outras guarnições militares vizinhas para pedir auxílio quando estavam sob ataque. Por outro lado, essa Porta da Traição está ligada a uma importante lenda da cidade e do castelo,
e que ela própria está plasmada no brasão da cidade, que é a lenda da tomada do Corvo e da tomada do castelo, não é? E, portanto, é interessante também essa ligação com as memórias e as lendas e as histórias ligadas à fundação do castelo. Não é? Portanto, depois vamos descendo, passamos ao passo, que não houve grande intervenção, ou não houve intervenção, que será posteriormente, deslumbramos aquela... De qualquer maneira, o passo continua e será sempre um ponto alto da visita dos nossos estimados visitantes, porque de facto tem aquela alcáçova, ou aquela lógia, ou galeria, como queiram chamar, com aquela vista soberba sobre a cidade, e portanto é de facto um dos pontos altos. Temos também o Salão Nobre, que também é uma área muito utilizada para eventos, não é? E descemos até a outra grande intervenção. A Igreja da Pena. A Igreja de Santa Maria da Pena, exatamente. Que estava praticamente em ruínas. Estava a céu aberto. Tinha também uma abóbada celestial gigante, como era das capelas imperfeitas do Mosteiro da Batalha, que dizem que é a abóbada mais alta do mundo, que é a abóbada celestial, mas desta vez deixou e foi coberta. Exatamente. Portanto, ela estava em risco, não é? Uma vez que estava realmente a arruinar-se de uma forma muito, muito acelerada e, portanto, foi necessário efetuar toda a sua recuperação, com intervenções de conservação e restauro muito grandes. Realmente o que sobressai é a colocação da cobertura, que vai permitir, e a colocação de vãos, portas, janelas, vidros, portanto, a proteger, e também a colocação de um soalho para proteger o pavimento de pedra, e que permitem realmente não só reabilitar aquela importante igreja, porque é a primeira igreja de Leiria, não é? Portanto, ela data da fundação do castelo, e foi a primeira igreja em Leiria, portanto, do Priorado de Leiria, portanto, entregue aos cônegos de Santa Cruz de Coimbra, que instalaram ao lado a colegiada, que está em ruínas neste momento, mas, de facto, permitiu salvaguardar este importantíssimo elemento patrimonial dentro do castelo. E que já estão a utilizar para a vossa programação de e concertos. permite, para além porque a tónica é sempre a salvaguarda do património, proteger o património, com um caráter de reversibilidade. Isso é muito importante, é uma boa prática neste momento que se faz em termos de reabilitação nos monumentos nacionais e outros elementos patrimoniais, e também permitir a fruição. E a fruição durante todo o ano. O que não acontecia antes, porque era apenas durante o período estival, não é? Durante o verão. Não é? Por causa da chuva. Exatamente. Neste momento temos realmente aquele espaço a ser valorizado e a ser usufruído para inúmeras atividades, desde workshops, conferências e atividades, concertos musicais, dança, teatro, etc. Os leirienses, quando regressaram ao castelo após as obras, gostaram? Sim, há sempre opiniões diferentes, não é? Mas daquilo que eu tenho, daquilo que eu pude observar dos nossos visitantes, e nós tivemos entre 22 de maio e até agora já ultrapassámos os 120 mil visitantes. Pois que eu até ia perguntar se a melhoria das acessibilidades teve um com peso grande. Consequência o aumento do número de visitantes. Teve um peso grande. O facto também o castelo ter ficado fechado há algum tempo, que criou-se também muitas expectativas, o facto de ter agora acessos mecânicos, que também suscitaram o interesse e a curiosidade das pessoas, mas de facto, daquilo que eu me pude perceber, a maioria está agradada com as intervenções que foram feitas e com a possibilidade realmente de ter um castelo mais acessível. E, lá está, mais uma vez, a tónica na fruição. Portanto, não é só salvaguardar e valorizar o património, é também torná-lo um património vivo, não é? E as pessoas poderem usufruir dele. E isso é também a nossa missão, é de acolher bem,
de proporcionar experiências maravilhosas que depois as pessoas possam transmitir e dizer, olha, venham ao Castelo de Leiria porque ali somos bem recebidos, temos uma boa experiência, fazemos uma boa visita, passamos um tempo memorável. Muito bem, Isabel. Portanto, respondeste à pergunta com a qual normalmente eu termino. Qual é o teu sonho para o Castelo de Leiria? Acabaste por responder em beleza a essa questão e quero-te agradecer que gostaste de estar aqui. Gostei, adorei, claro. Há muita coisa para falar que não se consegue resumir numa hora. Claro que não. Portanto, eu ia falar da parte da arqueologia, mas já agora, se me permites, houve muitas surpresas interessantíssimas que podem consultar nas páginas do Facebook do Castelo, do Museu de Leiria ou do Leiria Cultura. Tem lá os vídeos dos próprios diretores das equipas de arqueologia a falarem das descobertas sensacionais que foram feitas no Castelo de Leiria. E podem também visitar a nossa exposição patente no Palácio, portanto, nos Passos Novos, no Castelo de Leiria Construções do Lugar, onde também tem toda a parte da arqueologia que foi descoberta durante estas últimas décadas de trabalhos arqueológicos feitos no morro do castelo. E, portanto, fala sobre a ocupação humana que remonta a pelo menos 5.000 anos e agora já temos a certeza que remonta até mais de 5.000 anos. Muito, muito obrigado, Isabel Brás. Tu és um as. Obrigada. E eu pelo convite, agradeço muito à rádio e ao Gonçalo esta oportunidade de falar do Ex Libris, da minha cidade natal. Nós é que agradecemos e foi muito bom o teu testemunho e parabéns e continua sempre com esse entusiasmo e sorriso que te é muito característico, Isabel. Um grande abraço museológico que se conserva e, neste caso, é um abraço forte como o Castelo de Leiria. Caros ouvintes, despedimos-nos por hoje. Vale a pena visitar ou revisitar logo que possam este verdadeiro ex-libris da cidade de Leiria. Na próxima segunda-feira teremos connosco Maria Alzira Roque Gameiro, que é a diretora do Museu da Aguarela Roque Gameiro, um tesouro situado em Minde. Já sabem, Museus e Companhia às segundas-feiras a partir das 13 e aqui na ABC Portugal ou online para todo o mundo através do endereço abcportugal.pt. Obrigado e até lá.